Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Essa paz que vive e reina para sempre. Cumprimento a todos aí. Vamos para a segunda parte do vídeo falando sobre Jó, né? Vamos falar que Jó era o homem mais fiel a Deus de todo mundo que existia no mundo todo. Ninguém na terra, ninguém no mundo era tão fiel a Deus igual a Jó. Será que isso Será que ele era o homem mais fiel a Deus, mais temente de todo mundo? Não tinha ninguém no mundo que fosse mais fiel, mais temente a Deus do que Jó. Vamos ver aqui. Capítulo 1, versículo 1. A virtude, a tentação e as percas de Jó, né? Capítulo 1, vamos lá. Vou ler 2 versículos aqui, capítulo 1 e versículo 1 de Jó. E havia um homem na terra de Uzê, de Uzes, cujo nome era Jó, E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e que desviava-se do mal. Então havia, no capítulo 1, versículo 1, lê aí a sua Bíblia, Jó, capítulo 1, versículo 1. E havia um homem na terra de Uzê, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Agora vamos para o versículo 8. Vamos pular aqui para o versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal, né? Então Deus falando para Satanás disse: observaste meu servo Jó, né? É uma pergunta, Deus está fazendo uma pergunta. Pode ver que tem uma vírgula aqui, então ponto de interrogação, né? Claro que Deus sabia, né, aonde Satanás andava, onde ele ia. Isso não está dizendo que Deus não sabia, claro, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então ele sabe de todas as coisas. Ele apenas perguntou só para ver o que Jó ia, o que Satanás ia falar, né? Para ver Então, Deus sabe onde nós estamos, né? O que nós estamos fazendo. Então ele fez essa mesma pergunta para Adão e Eva no paraíso, né? Onde tu estás, né? Ele estava apenas perguntando, né? Porque Deus quer que a gente fale. Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que a gente se expresse, que a gente fale o que a gente quer. Ele sabe o que a gente precisa das coisas. Trabalho, emprego, saúde, família. Ele sabe de tudo. Só que Ele quer que a gente mesmo se expresse da nossa própria vontade, né? Assim como ele sabe que a gente pecou, mas ele quer que a gente peça perdão, né? Então ele sabia onde Satanás estava, só que ele perguntou só para ver o que Satanás ia dizer, né? Ele disse: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e que desviasse do mal. Que ninguém há na terra, né? Pode ver que ele está falando na terra. Agora, que terra é essa? Tem gente que leva esse lado aqui pro lado mundial. Deus não falou de todo mundo, Deus falou da terra, que ninguém há na terra. Então havia um homem na terra cujo nome era Jó, na terra de Uzê, que a gente leu aqui no capítulo 1, né? E versículo 1. Então em Jó capítulo 2 e versículo 3 também Deus expressa essa mesma. Deus fala de novo isso, né? Para Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então a terra de Uzê. Então Jó morava na terra de Uzê, né? Na terra. Então na época antiga eles usavam essa expressão de terra. É minha terra. Até hoje no norte é usada essa expressão. Eu tenho uma terra e lá quando eu planto mandioca, eu planto milho, eu planto arroz, eu planto coisa. A minha terra, eu tenho uma terra. Então essa expressão eles usaram antigamente como falando de terra. As minhas terras, as suas terras, as terras dos meus parentes, então era chamado de terra. E vamos ver aqui. Tudo indica que Jó viveu na época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, aproximadamente entre 2100 a.C. a 1800 a.C. A maioria dos eruditos
crê que a terra de Uzi ficava no sudeste da Palestina e no Mar Morto, ou no norte da Arábia. Vê a tradução ao livro de Jó. Outros creem que a terra de Uzi ficava ao norte do Mar da Galileia, na direção de Damasco. Então essa é alguma localização de onde ficava a terra de Uzi, né? Que era a terra a qual habitava Jó, né? Na terra de Uzi, né? Deus disse para Jó que ninguém, né? Jó capítulo 1, versículo 8, era mais fiel ou era mais fiel, né? Do que Jó. Será mesmo que não tinha ninguém mais fiel? O que a gente leu? Que era da época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então ele era mais fiel a Deus, Jó era mais fiel a Deus do que Abraão e do que Isaac e do que Jacó. Será que isso é verdade? Que Jó era mais obediente a Deus, temente do que o próprio Abraão, que é o nosso pai na fé, que é o nosso pai na fé, do que Isaac, Jacó, do que Ló, até mesmo mais do que Ló. Então vamos ver aqui. Vamos lá para Gênesis, né? Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Gênesis 13, 14. Abre aí sua Bíblia em Gênesis 13, 14, que fala... E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o mar, onde está, para a banda do norte e ao sul, ao oriente e ao ocidente. Porque esta terra que vês, e dá a tua semente para sempre. Deus falando para Abraão, né? Quando eles se apartaram ali. E ele foi para o oriente e para o ocidente, né? Deus disse para Abraão levantar os olhos e ver. Então Deus deu para Abraão, para a banda do norte, para a banda do sul, do oriente e do ocidente. Então tudo isso era de Abraão que Deus deu por promessa. Está em Gênesis capítulo 13 e versículo 14 ao 15. Você pode ler lá que você vai ver. Falando sobre Abraão. E outra coisa, Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Gênesis 13 primeiro também fala, até o 4, né? Vamos para Gênesis 22, 9 ao 11, né? Em 22, 15 ao 16 ao 18. Gênesis 22, versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Quando Abraão pegou seu filho Isaac para sacrifício a Deus, né? E estendeu Abraão a sua mão e o cutelo, né, a imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, né? Abraão disse: Eis-me aqui. E disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora seis que teme a Deus e que não negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, olhou, e um carneiro, né? E Abraão tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde diz até o dia de hoje, né? No monte Deus proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, né? Porque fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho. E aí ele fez a promessa, que ele ia ser, e deverás te abençoarei,
grandissimamente, né? Multiplicarei a tua semente como a estrela do céu e como a areia que há na praia do mar, e tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. E a tua semente serás bendita todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e foi a Beceba, né? Então aqui quando Abraão fez o sacrifício lá de Isaac, né? Que Deus proviu ali o holocausto ali para ele. Então Deus falando para ele que a semente dele, né? A semente dele, que ele seria grande, como a semente, como a areia do mar, enfim. Que ele seria grande, né? Então, a gente vê aqui as promessas que Deus fez para Abraão. Então, Abraão era do tempo de Jó, né? O que eu quero dizer é que Abraão era do tempo de Jó. E que Abraão e que Jó não estava sozinho, né? Ele não era o único homem de Deus na época, nem o único homem de Deus da época, né? Então existia outros homens de Deus aí, né? Então ele não estava sozinho. Então aqui Deus estava dizendo que ele era o homem mais fiel a Deus da terra de Uzê, do Oriente, que nem eu falei no outro vídeo lá atrás, que o Oriente era vários países. Né? Era igual aqui a América Latina, tem vários países, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então não era só um país, era vários países. Vamos ler aqui. E Abraão era fiel, né? Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao 18, capítulo 13, versículo 4, fez um altar em Betel. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, 22 ao 35, né? Eu não vou ler aqui porque senão vai ficar muito grande, mas você pode ler lá em Gênesis 18, 22 ao 35, que Deus falou: se tiver 10, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra, por causa dos 10, né? Era Abraão intercedendo pelo povo de Sodoma e Gomorra ali. Se tiver 20, eu não destruirei, Deus falando. Aí Abraão tornou a repetir: se tiver 10, aí Deus disse: se tiver 10, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra, por causa dos 10. Então, vê que Abraão fala com Deus, ele intercede por Deus. Então Abraão, ele falava com Deus diretamente, ele tinha intimidade com Deus. Então Jó viveu na mesma época de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos patriarcas. Isso que eu estou querendo te falar, que ele era da época dos patriarcas. Então Jó não era o homem mais fiel a Deus de todo mundo, né? Do outro lado tinha Abraão, tinha Isaac, tinha Jacó, tinha Ló, o próprio Ló também, temente a Deus, né? Que Deus só não destruiu a cidade lá, porque ele estava lá. Deus esperou ele sair, enviou os anjos lá na casa dele, para tirar ele lá, né? Então vocês sabem da história, né? Todo mundo sabe essa história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Ló, que Deus tirou ele lá, que a mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. Se eu for ler aqui tudo, eu vou ver as referências bíblicas aqui, vai demorar muito. Então, já está com 13 minutos já. Não quero fazer muito longo. Vamos ver aqui. Até porque eu estudo, eu quero falar de outras coisas. Então jurou, né? Deus jurou, falando de Abraão, que ele seria riquíssimo. Deus fazendo promessa, várias promessas para Abraão ali, que é o nosso pai na fé. E falando que Abraão era rico. Abraão, Gênesis 13, 1 ou 2. Isaac, Jó era fiel mais que os patriarcas, né, que Isaac, do que Abraão. Livro de Hebreus fala da fé de Abraão, né? Fé significa fiel, né? Então fé significa fiel. Então o livro de Hebreus também lá fala sobre Abraão, sobre coisa. Então Jó não estava sozinho, ele não era o homem mais fiel do mundo, não. Ele tinha outras pessoas também que serviam a Deus na época dele. Mateus 13, 31 ao 32, Marcos capítulo 4 e versículo 30, Lucas 17, 5 ao 6. Eu não vou ler aqui, senão. Deus falando do grão de mostarda. O grão de mostarda, que era a menor da semente na terra, né? Que não havia na terra uma semente menor. Mas Jesus estava falando da Palestina e não do mundo, né? Mas da terra de Palestina. Jesus fazia comparações. A semente menor é Tef, né? O nome é Tef,
é 1 milímetro, né? 1 milímetro de diâmetro. 1 milímetro de diâmetro. O grão de mostarda era o mais pequeno que os judeus estavam, estavam acostumados a semear, né? Nos campos, no campo. E era a menor semente do mundo, não. Então não era a semente menor do mundo, né? Então Jesus usou essa comparação da semente de mostarda. A semente de mostarda não é a menor semente do mundo, não é a menor semente do mundo, né? É a tef, né? Tef é a menor semente do mundo. Então Jesus estava falando que o grão de mostarda era a menor semente da terra da Palestina e não a semente é, menor do mundo. Então se você ir lá, é a mesma coisa que ele usou aqui, o mesmo termo da semente de mostarda. Ele disse que a semente de mostarda era a menor semente da terra, de toda a terra, né? Então se você ler lá, você vai achar que é do mundo, você vai achar que é de todo mundo, mas não é a semente menor do mundo. O grão de mostarda é a menor semente da Palestina, da terra da Palestina, e não a do mundo. Mas se você ler lá o texto lá, é igualzinho aqui, de toda a terra. Aí você vai achar que é de todo mundo, é a menor semente do mundo que Jesus falou. Mas Jesus já não estava falando que era a menor semente do mundo, ele estava falando que era a menor semente da terra lá dos judeus, de Israel lá da Palestina, lá, fazendo comparações com o ambiente lá, com o ambiente que ele vivia, o ambiente que o povo judeu vivia. Então o grão de mostarda não é a menor semente do mundo, mas sim a menor semente da terra da Palestina. A menor semente do mundo é a tef, né? Que eu acabei de falar aqui. Então são alguns exemplos. Ele usava a da terra, aí a pessoa achava que era de todo mundo. É isso que eu estou querendo explicar aqui, né? Terra de Uzê. Essa terra de Uzê era de Sem, filho de Noé, né? Quando Noé saiu da arca, que deu origem às nações, das nações. Então Sem, filho de Noé, era o dono desta terra, terra de Uzê, que Jó habitava, né? Então essa terra que Jó habitava, ela pertenceu a Sem, que era um dos filhos de Noé, né? Quando ele saiu da arca, aí os filhos de Noé se dividiu e aí surgiu as nações. Eu fiz um vídeo desse aí. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Tá? Tem um vídeo meu falando das nações, como a origem das nações, né? Lá fala a origem das nações lá. Então, Sem, essa terra de Uzê, que Jó morava, pertencia a Sem, filho de Noé, né? Então essas terras eram de Sem, filho de Noé. Sem, filho de Noé, né? Terra de Uzê, foi de Sem, filho de Noé, origem das nações, né? Origem das nações. Terra de Uzê, é Arábia Saudita, né? Há duas localizações, né? Mais provável para a terra de Uzê. Estava na Arábia, ao leste de Petra, hoje noroeste da Arábia Saudita, ou mais provavelmente em Bazã, ao leste do mar da Galileia, e sul de Damasco, hoje oeste da Jordânia ou do sul da Síria, né? Era o mais rico da terra e não do mundo. Então, ele era o mais rico, não, ele era o mais rico da terra de Uzê e não do mundo, né? Era era dos países, sua localização no Oriente é igual a América Latina aqui, né? A América Latina tem vários países, então o Oriente era vários países. Eu fiz um vídeo desse daí falando sobre o que era o Oriente, né? Então tá, o vídeo anterior tá falando lá. Outro fato interessante, Jó capítulo 1 versículo 8, né? Deus usava a expressão: ninguém há na terra semelhante a Jó. Então nem Abraão e Ló era mais fiel a Deus, né? Então a expressão usada no capítulo 1 e versículo 1 ao 2, Deus estava falando da terra de Uzê, né? Ou seja, na Arábia Saudita. Hoje é Bazã, ao leste do mar da Galileia, ao sul de Damasco. Hoje ao oeste da Jordânia, ao sul da Síria, né? E Ló viveu na Campina de Jordão, que era Oriente também. Gênesis 13 e 11, né?
Ló e Abraão era sobrinho, né? Era sobrinho de Ló, né? Então Ló era, era sobrinho, né? Era sobrinho. Então Ló era sobrinho de Abraão, né? E Abraão veio ali no Egito, né? Rio Nilo, ao leste de Betel, no vale Rio Jordão, ao norte do Mar Morto. Sodoma e Gomorra estava localizada no vale de Sinde, próximo ao Mar Morto, no Oriente Médio. Isso significa que eles se conheceram, né? Ló e Jó. Talvez eles se conheceram, né? Não, a Bíblia não fala se Ló que Ló e Jó se conheceram, mas eles viveram na mesma terra, né? No Oriente, no mesmo país, ali, no Oriente. Que era vários países, era um continente, como a América Latina, né? Então eles viveram ali praticamente no mesmo país, no Oriente. Então a Bíblia não fala se eles se conheceram, se eles chegaram a se ver alguma vez, mas que eles viveram na mesma época, era da mesma época. Então Abraão, Isaac e Jacó é da mesma época de Jó, é da mesma época de Jó. E Ló também é da mesma época e viveu no Oriente também, no Oriente. Então, no outro vídeo eu vou falar mais sobre o livro de Jó, né? Não deu aqui de eu falar do da introdução, mas no outro vídeo eu vou falar sobre a introdução, vou falar mais coisas ainda sobre Jó ainda bem. Então esse é o segunda parte do vídeo, que fala sobre Jó era o homem mais, eu falei no outro vídeo, o mais rico do mundo, né? E agora Jó é o homem mais Jó era o homem mais fiel a Deus e temente do mundo, né? Ninguém no mundo era mais temente a Deus e fiel do que Jó, né? Uma pergunta. E aqui eu estou dando a resposta, não. Ele não era o mais rico do mundo e também não era o homem mais fiel do mundo. Até porque existiam os patriarcas. Ele estava na época dos patriarcas, né? E o livro de Jó só foi escrito depois, né? Foi escrito na época de Salomão. Talvez foi o próprio Salomão que escreveu, né? Porque só quem escreveu o livro naquela época foi Salomão e Davi, né? Então ele foi escrito talvez foi escrito por Salomão. Ele foi escrito na mesma época de Salomão, rei de Israel, né? Então, mas o livro de Jó, ele é antigo, ele é da época dos patriarcas. Ele é da época dos patriarcas. Então Jó viveu na época dos patriarcas. É isso que eu estou querendo colocar na sua cabeça. Jó era da época dos patriarcas, né? Mas só que o livro dele não foi escrito por Moisés, né? E Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então esse livro foi feito por Moisés, o Pentateuco, o Torá. Então o Moisés não escreveu o Jó, não sei porquê. Mas não escreveu o livro de Jó. Mas Jó viveu nessa época, na época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? Só que ele foi feito depois de muitos anos, na época de Salomão, que ele foi escrito. Amém? Agora ninguém sabe se foi Salomão, né? Que escreveu, mas tudo indica que foi Salomão, né? Que escreveu, porque foi na época dele, né? Por ele ou por Davi, né? Então é isso daí, essa oportunidade em nome de Jesus. Essa é a segunda parte. Jó era o mais temente a Deus? Não era. Do mundo, não. Ele era da terra de Uzê, do Oriente Médio, que era um continente. Era vários países. Era igual que o Brasil, né? Nós vivemos na América Latina, né? Aí tem Argentina, Uruguai, vários países. Amém. Obrigado, Deus.